Bom, voltando a Jane, ficou aquele clima, né? Aquela situação desconfortável entre ela e o Clayton. E aí o Clayton falou: bom, melhor eu levar você para o acampamento, já que eu não posso mesmo proteger você. Né? Ai, desculpa, eu falei no calor da emoção, você tá sendo ótimo, o que você tá fazendo é o que se esperaria mesmo de qualquer pessoa. Ela falou: o problema é que o Tarzan é uma pessoa diferenciada, né? E ela falou: eu falei, não quis dizer que você não é protetor, não, por favor, não entenda mal. Ele: não, tudo bem, eu sei que eu não sou um homem como o Tarzan. Não é, né? Fazer o quê? Bom, aí foram lá pro acampamento. Chegaram lá, o Turan tava com uma febre, tava uma coisa horrorosa, delirando, péssimo. No dia seguinte, o Clayton desce, né? Ele arrancou a lança do peito do leão. Então ele tá se sentindo assim até um pouco mais protegido, porque afinal de contas, pelo menos agora ele tem uma arma. E ele resolve então ir caçar um pouquinho mais para dentro da floresta. Ele fica preocupado com a Jane, porque ele pensa, por mais que ela ache que eu não sou super protetor, ele falou: eu fico imaginando o que vai ser dela se acontece alguma coisa comigo, porque se eu morro, fica ela e esse maluco desse Turan, desse russo doido, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer com ela. Ele tinha até mais medo disso do que de morrerem eles ali na selva, né? Podia imaginar os horrores que o Turan poderia fazer com a Jane. Aí ele vai mais para dentro da selva porque o Turan tá doente, tá com febre, tá lá delirando, tal, né? E a Jane também fala: nossa, esse cara aqui, pelo amor, hein, ninguém merece. Ela pega, desce, né? O Clayton tinha construído lá para abrigo uma escadinha, né? Para ficar fácil de qualquer coisa subir rápido. Aí ela desce na árvore e fica ali deitada, sentada ali, olhando para o mar. Ela fica vigiando o mar, vigiando o horizonte. Quem sabe aparece um navio para resgatá-los, né? Ela fica lá, esperando alguma coisa. E nisso ela se distrai, fica meio ali. O Cleiton foi embora. Ela não vê, ela não percebe quando o mato atrás dela se afasta e uma cabeça espreita. Aqueles olhos vermelhos, aquela cara coberta de pelo. Aí uma outra cara põe ali também, outra põe ali também. Aí de repente o Turano dá um grito, do delírio dele, aí todo mundo vai embora. Mas aí eles veem que a Jane veem que a mulher, né, nem fá, nem fu, pro grito do outro lá. Aí eles vão, assim, começa a aparecer, começa a chegar. Quando ela escuta um barulho, que ela vai olhar para trás, que ela vê os caras, ela levanta, toma um maior susto. Mas aí já era, né? Os caras pegam ela e aí ela dá um grito, estampam a boca dela e vão com ela para dentro da floresta. Ela fica tão assustada com aquilo, ela já tá tão debilitada, ela tá tão cansada que ela desmaia. Aí quando ela acorda, ela tá no centro da floresta, ela já não ouve mais nem o mar, ela não tem a menor ideia de onde ela tá super apavorada, coitada. E os caras estão lá numa fogueirinha cozinhando alguma coisa, né? Todos nós já percebemos quem são essas criaturas, né? Aqueles homens que de opar. E aí uma coisa assim, ela sente um cheiro meio repugnante, aí os caras jogam um pedaço de sabe Deus o que pra ela, ela olha aquilo, dá até enjoo, ela não consegue comer. Ela fica assim, né? Aí os caras daquela linguagem gutural e ela sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo, ela começa a ficar muito assustada. Aí
todo mundo dorme, ela dorme amarrada lá, e quando acorda, eles pegam, levantam ela, mas eles são brutos, pegam ela pelo cabelo e vão empurrando, e cada vez que ela cai, eles batem nela, dão um tapa, dão um soco, dão um pontapé. Aí ela vai indo, o vestido dela vai se desfazendo nos espinhos, nos arbustos que vai enroscando, e ela tá fraca. E os caras vão batendo nela, vão empurrando, a pele dela tá cheia de arranhão, ela tá toda cheia de hematoma, riscada de sangue, assim, e ela reza, pelo amor de Deus, para morrer de uma vez. Ai, me tira daqui, Deus, pelo amor de Deus, me livra disso, porque eu não tô mais aguentando, melhor morrer de uma vez. E anda, 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 e ela tá cansada, ela não tá acostumada, né, com essas andanças no meio da selva. O sapato dela já foi faz tempo, o pé dela tá sangrando, ela mal consegue pôr o pé no chão, ela tá desesperada de dor, de cansaço, de medo, de tudo. Aí e ela, são dias, né, que eles ficam andando assim, até que ela cai, desmaia, e não tem jeito, por mais que os caras batam nela, chutem, empurrem, puxem o cabelo, ela realmente não aguenta. Ela chegou no limite dela, não dá mais. Aí um dos caras bota ela nas costas e vai embora. E entra lá na cidade de Opar. Ela nem vê a beleza da cidade, ela não vê nada. Quando ela dá por si, ela está numa cela escura. E aí ela vê umas mulheres normais, aí primeiro ela fica assim esperançosa, porque são mulheres, né, normais, não são aquelas coisas lá. Quem sabe ela consegue se comunicar, mas ela logo percebe que não tem jeito. Mas essas mulheres estão limpando ela, dão água, dão comida, e mal sabe ela, né, que na verdade ela está sendo preparada para ser sacrificada ao Deus Sol. Eles não iam sacrificar aquela coisinha desmulambenta, né? Então, estavam dando um trato nela. E ela não sabe disso. E ela tá lá. E ela fica lá na cidade de Opar e a gente volta pro Tarzan, que saiu todo triste, né? Andando pela selva, foi. Aí ele foi lá para aquela clareira dele, aquele anfiteatro lá, né, onde os gorilas normalmente se reúnem, e resolve que não quer mais saber, não vai voltar mais nem lá para junto dos vazires, ele não quer mais saber da humanidade, ele tá tão triste, tá tão, assim, desapontado, tão chateado com o que ele viu e com ele mesmo. Porque afinal de contas, sabe, ele poderia ter tentado lutar por ela de outra forma, poderia ter tentado ajudar, mas ele deixou ela ficar com o Clayton. Então que direito ele tinha também de ficar tão enciumado, de ficar tão, né? Então ele tá lá passando por aquela crisezinha existencial, básica, que todo mundo passa um dia, né? Quando de repente, assim, alguns dias depois, ele começa a escutar um barulho e ele começa a sentir um cheiro que ele reconhece imediatamente. Aí ele pega, se esconde numa das árvores, aí ele vê um olhão olhando assim, né, a clareira, e fala, podem vir, podem vir. Aí quando entram na clareira é a tribo que criou o Tarzan, né, são aqueles macacos que criaram o Tarzan, os gorilas que criaram o Tarzan. Aí ele fica lá, escondido, pensando, será que eles vão me reconhecer? Não vão? Aí ele fica tentando achar as pessoas que ele conhece, aí ele acha lá entre os machos adultos, alguns que ele compartilhou, né, a existência durante um tempo, foram amigos dele na juventude. Nisso, uma das fêmeas vê o Tarzan e dá o grito de alerta, aí os machos, né? Aí o Tarzan fala, oh, sou eu, Tarzan dos macacos, lembra de mim? Daí ele fala para um macho mais velho assim, né? Oi, Kenat, lembra? A gente
A gente foi muitas vezes provocar numa, jogando nozes e galhos neles. Ah, Margot, oh, Margot não, Magote, Magote. Você lembra quando a gente ia nadar no rio? Então, aí ele, né, começa a falar, aí eles vão sentindo o cheiro e tal, né? Aí um deles fala, o que é que você quer? Ele fala, só quero paz. Aí eles deixam ele descer, aí ele desce e tal. Não tem aquela coisa como se fosse um ser humano, de abraçar, e aí, amigão, uhul, tamo junto. Não, mas, né, ele é aceito. Menos alguns machos mais novos que ficam, olham pra ele, dão uma risadinha, saem e tal, né? Ficam assim meio de olho nele. Na verdade, a tribo tinha ido lá, né, pra escolher um novo chefe. Porque o chefe deles havia morrido, caído de um galho, foi se jogar num galho, o galho quebrou, estava muito alto, caiu e ele quebrou o pescoço. Bom, enfim. Aí eles estão lá discutindo, Tarzan tá na dele, quando um dos machos mais novos resolve dar uma de bacanão, entendeu? Então chega junto do Tarzan e... Se o Tarzan tivesse rosnado para ele e ido para trás, na hierarquia da tribo, ele sempre seria meio que subordinado, vamos dizer assim, né? Meio que o bobinho desse macaco que tivesse afastado ele. Mas a gente sabe que essa não é bem a ideia do Tarzan de seguir na vida, né? Quando o macaco vai para cima dele, ele pega o macaco pela garganta e taca ele longe. Aí o macaco vem com tudo pra cima dele pra lutar, com dentes, com não sei o quê. Mas o Tarzan, lógico que ele não pode com os dentes de um gorila, né? Com um abraço de um gorila. Mas ele tem toda aquela agilidade que ele desenvolveu no decorrer da vida dele na selva. Então ele consegue pegar o macaco por trás e dar uma chave de braço e tal, começa a enforcar o macaco até que fica molinho, aí ele larga, ele não quer matar. Ele só quer ficar de boa ali. Aí, a partir desse momento, ninguém mais aborrece o Tarzan, né? Nem os novos, nem os velhos. E ele fica lá na tribo e vai caçar e volta e come catapioca, aquelas coisas de macaco, né? E ele tá decidido a ficar ali. Ele falou, eu fui criado aqui por esses macacos e é aqui que eu vou acabar minha vida. Vou ficar aqui e pronto. Não é o melhor para mim, eu nasci e fui criado como macaco, deixa quieto. Só que a consciência dele, por outro lado, fica, mas que coisinha, hein? Você não viu não que a Jane estava em perigo, que o Cleiton estava em perigo e você fugiu? Ah, dá licença, né? Então ele fica com aquela coisa, não sabe se volta para ajudar a Jane, porque ele viu que o Cleiton não é exatamente uma pessoa capaz de proteger dos perigos da selva, a Jane. Então ele tá naquele dilema. Quando um macaco jovem, eles vão sair de lá daquele anfiteatro para voltar para os territórios deles, né? Chega um macaco jovem que tinha se desgarrado porque não tinha fêmea para ele e ele foi até um outro local para roubar uma fêmea, né? E ele vem vindo com uma fêmea junto e ele comenta que encontrou um grupo de macacos muito estranhos. Aí o Tarzan fala, onde que você viu? Ele fala, eu vi indo em direção assim, tal, não sei o que. O Tarzan percebe que estão indo em direção ao Opar. Ele fala, vi ali, ó, depois da segunda grande água, né? E ele falou, e eles estavam, assim, arrastando uma fêmea mais branca que esse aí, ó. E aponta pro Tarzan. Imediatamente o Tarzan fala, como assim? Como é que ela era? Ela era assim, 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 assado, magrinha, não sei o que, cabelo amarelo, vai, sabe? Vai falando e fala, assim, ela tá toda machucada, né? Era até engraçado ver cada vez que ela caía, como eles batiam nela. O Tarzan pega, larga tudo, deixa todo mundo falando lá sozinho e sai louco, enlouquecido em direção ao Opar.